Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Ivanilson Mendes. Pois bem, hoje estamos gravando um vídeo sobre lições da viúva de Naim. Estamos com uma série de mensagens sobre lições para que possa somar, né, ao seu ministério, você que prega, você que ensina, você até mesmo para o seu devocional, para agregar conhecimento. Acredito que o nosso canal irá contribuir para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Você que puder e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, dê sugestões, tá bom? De vídeos, estaremos lendo tudo e comentando e agregando também para o canal, tá bom? O texto em si, da viúva de Naim, é um texto muito conhecido, que narra a história de uma mulher que estava passando a maior luta da sua vida. Eu costumo dizer que o luto é a maior luta, a maior prova que alguém pode passar. Por quê? Porque o luto é uma ferida exposta. Essa ferida exposta, ela pode até cicatrizar, mas toda vez que você olha, você vê a cicatriz, você lembra e automaticamente as lágrimas vêm, a dor da perda. E esta mulher estava passando por esta luta tremenda. Ela havia perdido seu esposo, o texto revela que ela era viúva, e agora ela havia perdido seu único filho. Ela estava no momento de velório, de cortejo fúnebre. E resumidamente falando, Jesus tem um encontro com esta mulher, um cortejo da morte, e aparece o dono da vida. Olha que maravilha. Mas se olharmos para esse texto, poderemos tirar algumas lições. A primeira lição, olhando para esse texto, o texto vai dizer que Jesus vai para Naim e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Observe que a cidade de Naim, se você estudar sobre Naim, ela não era uma cidade, basicamente falando. Ela era tipo como de um vilarejo, ok? Ela era um vilarejo, uma cidade sem expressão nenhuma. E esta cidade, Jesus vai para essa cidade. E quando Jesus chega nesta cidade, o texto sagrado vai dizer que com ele ia muitos dos seus discípulos. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que Naim era um lugar sem expressão nenhuma. E quando Jesus vai para Naim, o texto revela que foi muitos dos discípulos, porém não foram todos. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que existe discípulos que não querem pregar em Naim. Existem discípulos que não querem ir para Naim. Tem discípulos que são seletivos, eles selecionam se é Jerusalém, se é Cafarnaum, mas se é Nazaré, se é Naim, conta com outro. Então a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que tem discípulos que não querem estar em Naim. Segunda lição, o texto sagrado vai dizer que com os discípulos e uma grande multidão. A multidão que segue Jesus é a multidão que busca os milagres, busca receber algo da parte de Deus. Isso é interessante, porque a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que não basta ter multidão. Multidão não revela, na verdade, um apreço, é santidade, é busca pelo espiritual. Muitos na multidão estão buscando material físico, estão buscando uma cura, estão buscando um relacionamento que não está dando certo para que venha dar certo. Enfim, muitos buscam coisas palpáveis, coisas terrenas. Muitos na multidão não estão buscando o espiritual, como está em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto sagrado vai dizer que Jesus chega perto da porta. O cemitério da cidade de Naim não ficava dentro da cidade, ficava da porta para fora. Aquela mulher, obviamente, ela deveria passar com cortejo fúnebre por toda a cidade e atravessar a porta para ir para o cemitério.
E nestas portas das cidades ficavam juízes. Eram aqueles que decretavam se está vivo ou se está morto, se está absolvido ou se está condenado. Era eles que tinham o papel e o anel de selar para decretar. Eu imagino aquela mulher pensando, novamente eu vou passar por aquela porta, novamente eu vou passar por aquele juiz que decretou a morte do meu esposo e agora vai decretar a morte do meu filho. Tem muitas pessoas que estão passando por isso e já estão preocupadas com os juízes que vão se levantar lá na frente. Mas a terceira lição que eu aprendo com esse texto é que o juiz que julga com justiça chegou na porta primeiro. É isso mesmo que você ouviu. Pode se levantar muitos para te julgar, mas o juiz que julga com justiça, ele chegou primeiro na sua vida e se você crer, toma posse. Amém? E o texto também vai dizer que vendo o Senhor, isso é muito interessante, vendo o Senhor. Entenda bem uma coisa, ela estava num velório, uma multidão estava com ela. Todos viram o sofrimento daquela mulher. Aquela mulher agora tem que atravessar a cidade para sepultar o filho. Todos estão vendo. Mas o texto vai dizer, e vendo o Senhor. Essa é uma lição importante. Tem muitos que estão vendo, mas não vai resolver o seu problema. Você mostrar a sua dor para as pessoas não vai resolver o seu problema. Mas quando o Senhor, ele vê, ele muda a história, ele muda o quadro. Guarda também essa lição muito importante para a sua vida. O texto vai dizer que Jesus, quando vê essa mulher, Jesus diz para ela, não chores. Interessante que muitos podem ter dito para ela naquele momento de dor, de luto, não chora, mas só Jesus tem o poder de dizer não chores. Isso é interessante, essa é uma lição importante. Só Ele que pode dizer não chores com toda autoridade, porque Ele sim enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Outra lição importante é que Jesus olha para o jovem e diz, levanta-te. Isso é interessante porque o jovem está morto. Como Jesus fala com o morto? João capítulo 1, verso 1 vai dizer que ele é a palavra de Deus encarnada. E eu aprendi que a palavra de Deus, ela fala até com o morto. Essa é uma lição importante. Por que ela fala até com o morto? Se você observar em Ezequiel capítulo 37, quando o profeta está no meio do vale, cheio de ossos secos, o texto sagrado vai dizer que Deus fala para com o profeta, profetiza sobre os ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Interessante que os ossos estão secos, ou seja, ali só tem morte no vale. Mas Deus está dizendo, prega a palavra, profeta, porque a palavra fala até com quem está morto. Então por isso que eu não concordo com um crente que vem para a igreja, que ouve a palavra e está reclamando que não ouviu Deus falar. Então você está pior que os ossos secos. É melhor você se voltar à oração e a meditar na palavra de Deus. Outra lição importante para finalizar é que quando Jesus entregou o filho à sua mãe, já ressuscitado, já com vida, o texto sagrado vai dizer que todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Aqui, o temor desceu através do milagre da vida da viúva. Todos que estavam próximos, aqueles que estavam atrás de bênção, aqueles que estavam para consolar, aqueles que estavam apenas para observar até onde ia chegar o sofrimento daquela mulher, aqueles que estavam torcendo contra, todos, o texto diz, todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Todos vão glorificar o milagre que Deus está preparando para a tua casa e para a tua família. Se você crê nessa palavra, toma posse. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que alcance mais vidas e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.